Bom dia, amados. Vamos para mais um momento devocional. A carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Então o apóstolo Paulo começa nesse capítulo 4 falando acerca de como viver para agradar a Deus. E eu pergunto nesse dia, você sabe o que você tem que fazer, como você tem que viver, de que forma que você pode agradar a Deus? Pois é, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Será que aquilo que eu estou fazendo tem agradado a Deus ou não? Muitas vezes a gente acha que está fazendo o que agrada a Deus, mas o que Deus quer de nós são coisas tão simples: pureza, santidade, verdade, transparência, amor, honra, fidelidade, valores que para muitas pessoas do mundo não têm valor. Então é isso. Aí ele dá uma lista aqui, de abster da imoralidade sexual, saber controlar o próprio corpo, viver de maneira santa, não ser dominado pelas paixões e por aí vai. Enfim, do verso 7, do verso 8 até o verso 10, ele vai falar sobre o amor, de amar uns aos outros, do amor fraternal. E ele elogia essa igreja de Tessalônica, que já pratica isso, de amar uns aos outros. E que eles cresçam cada vez mais nisso, ou seja, que façam disso uma prática constante e aprimorada. O verso 11 diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. De que Paulo está falando aqui? Ele está falando do testemunho. Quantos crentes que não têm testemunho de crente? Então ele está dizendo aqui para a gente esforçar para ter uma vida tranquila, ou seja, para a gente trabalhar mesmo, ser o melhor funcionário da onde a gente trabalha, ou o melhor patrão, e para a gente trabalhar com as nossas próprias mãos, ou seja, para a gente fazer, produzir, realizar e andar decentemente. O que é andar decentemente? É pagar as nossas contas. Tem crente que não paga, vocês acreditam? Que é ruim para pagar? Pois é. É descontrolado financeiramente? Pois é. Isso não é testemunho de crente. A Bíblia está dizendo, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém.
Então está aqui, está a instrução para nós. Cada um de nós tem capacidade para trabalhar e pagar as próprias contas. E se eu não ganho muito, eu tenho que administrar o pouco que eu ganho para que eu consiga viver com ele. E Deus supre cada uma das nossas necessidades. Então nós precisamos de ser o exemplo para todo mundo. Amém? Verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então vai ter, o Senhor prometeu que ele voltaria para buscar a sua igreja, os seus filhos, aqueles que realmente entregaram, e confiaram as suas vidas a ele. E ele está explicando sobre a vinda do Senhor, que nós que estamos vivos, vamos supor que Jesus volte hoje, nós não precederemos, nós não subiremos antes daqueles que já morreram antes de nós. Então, dada a voz da trombeta, o soado, a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa é a primeira ressurreição, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. O texto é claro, não tem muita explicação para dar sobre ele. E o 18 diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras, ou seja, que essas palavras possam ecoar dentro de nós, para que nós possamos ter a nossa esperança em Cristo, sabendo que ele nos redimiu do pecado, da morte, e ele nos dá uma vida plena, uma vida abundante e uma vida eterna. Deus abençoe seu dia e desfrute da vida de Deus para a glória do nome de Deus.